Bom dia, igreja abençoada. A noiva santa do Senhor. Que maravilha, não é? Hoje é o dia dos pais, mas nós vamos celebrar o dia do nosso Pai, não é? Então, o nosso Pai seja glorificado e exaltado nas alturas, o Todo-Poderoso, soberano Deus, aquele que nos resgatou do mundo das trevas, aquele que deu a sua própria vida, não é? Ao Filho de Deus, o único Filho dele que ele deu para o nosso resgate. Ele nos amou tanto, 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 porque nós não conhecemos essa dimensão, a dimensão desse amor. Mas nós sabemos que ele nos amou de maneira que nós não compreendemos, a ponto de ter dado o seu único Filho para nos resgatar. E isso não tem preço. Não tem preço para nós. Isso é um privilégio muito grande, estarmos reunidos na presença do Senhor, juntos em comunhão, glorificando, exaltando o nome dele, louvando o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei da Glória, o Deus do sobrenatural, o Bispo das nossas almas, o soberano Deus, o autor e consumador da nossa fé, o Deus único, invisível, mas real, porque ele está no nosso meio. Ele caminha pelos céus, pelas nuvens. Ele tem a primazia entre nós. Ele é o Senhor. Nós somos seus filhos. O que nos cabe é adorá-lo em espírito e em verdade. E andar não com artifícios, não com coisinhas enganadoras, mas andar em espírito, em verdade, andar em obediência, em santidade, para alegrar o teu Pai, aquele que te gerou pela palavra do seu poder. Quem pode nos arrebatar das mãos desse Criador? Ninguém. Quando ele criou você e a mim, ele criou já falando: tu és meu. Ninguém poderá te arrebatar de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para você e para mim, segundo o poder dele que opera na nossa vida. Amém? Então, a ele, o grande Pai, o Deus Todo-Poderoso, o soberano, o que reina sobre as nações, a ele o teu louvor de adoração, o teu aplauso, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão aqui e agradecendo sempre a Deus por sua vida, por sua fidelidade, de priorizar o reino de Deus na tua vida. Amém? Então, o tema do nosso culto hoje é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 6, de 1 ao 8. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada.
Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vinda dentre os quatro seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Oremos. Senhor, Paizinho amado, é neste momento, ó Deus, nós pedimos a tua presença entre nós. Fica conosco, Senhor. Abra os nossos ouvidos, olhos dos nossos corações, Senhor. Abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos, ó Deus, sair daqui maduros, sabendo que o Senhor está nos conduzindo aos verdes pastos, às águas tranquilas e de descanso. E a igreja diga amém, amém, amém. Tudo acontece porque Deus conhece e determina, permite e controla. Tudo isso que nós lemos, Deus já conhece, Deus determina, permite e controla. Tudo está sob sua autoridade e que serve aos seus propósitos. O cavalo vermelho, o amarelo, o preto, ele está servindo de propósito de Deus até os nossos inimigos, os inimigos da cruz. Eles servem de propósito para Deus. É do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse. Eles não podem fazer coisa alguma se Deus não ordenar. Então, quem são? E o que representam? Então, vamos começar, pode ir, com o cavaleiro branco. O cavalo branco, Apocalipse 6:12, 6, 1 e 3, não é isso? 1 e 2. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Então, esse cavalo branco, ele representa a figura de Cristo vencedor, e não do anticristo. Note que vem primeiro o cavalo branco, e aí o cordeiro ele vai abrindo os selos. Então, as palavras, no que diz respeito ao cavalo branco, só podem aplicar-se a ele, a Jesus. Olhe, coroa, coroa, vencedor, determinado a vencer. Coroa, saiu vencendo e para vencer. Quem é esse? Jesus. Apocalipse 1:4 diz assim: sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. Não é uma pedra preta
ou vermelha, ou amarela. É uma pedra branca. E sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Próximo. Contudo, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajados com vestes brancas. E de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, conhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Próximo. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te possa enriquecer, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Então aqui nós podemos ver que tudo que se refere ao branco é ao céu, aos céus de luz, é ao Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Apocalipse 14:14 diz assim: olhei e eis que diante de mim estava uma nuvem branca. Não era uma nuvem negra, era uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Apocalipse 19:11-14. Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Os exércitos dos céus os seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Apocalipse 20:11. Em seguida, observei um grande trono branco. Veja, o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. O branco está sempre ligado à retidão. Não se aplica ao diabo nem ao anticristo. Então, o que representa a figura do cavalo branco representa a figura de Cristo. Esse texto que nós lemos é paralelo de Apocalipse, que se aplica a Jesus e sua gloriosa vinda. Nós vamos entender um pouquinho isso lendo esse versículo agora a seguir, que é o Apocalipse 19, de 11 ao 16, porque nós precisamos entender Bíblia. Porque nós gostamos de ler Isaías, gostamos de ler tantos outros livros, mas quando chega em Apocalipse ninguém entende nada. Não é? Então, Apocalipse 19, de 11 ao 16, fala assim: então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em seus cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com elas as nações. Eles a regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, tudo que se refere ao cavalo branco
ao cavaleiro do cavalo branco refere-se a Jesus Cristo e a sua segunda vinda. Tá bem? Então, vamos partir para o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, Apocalipse 6,4 diz: então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. Essa figura do cavalo vermelho, ela significa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos e da guerra, porque isso já acontece há séculos. Então, hoje, onde chega Cristo, chega também a perseguição aos crentes. Quando você se rende ao chamado de Cristo, você começa a ser perseguido pelo cavalo vermelho. Então, a nossa vida de cristão não é uma maravilha, não é nenhum spa. É uma vida de vigilância, porque nós seremos perseguidos, porque ao longo dos séculos houve perseguição aos crentes. Quantos crentes foram mortos? Quantos crentes perseguidos? Então, o cavalo vermelho fala de perseguição e de guerra. E esse cavaleiro é o agente do dragão vermelho, que é assassino desde o princípio. Apocalipse 12:3 diz assim: de repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as suas cabeças 7 coroas. O cavalo vermelho, ele é o agente do dragão vermelho, o Satanás, para ser clara. Então, ele anda a comando do dragão vermelho. Nós temos que compreender, aprender a função desses cavalos. O cavalo preto, Apocalipse 6:5 e 6. Esse cavalo, ele figura a fome. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Esse cavalo representa pobreza, opressão e exploração. E a fome e a guerra andam juntas. Entenda aqui, o cavalo vermelho anda juntinho com o cavalo preto. Então, esse cavalo fala do empobrecimento da população. Essa pobreza virá também pelo fato de os crentes não fazerem concessões. Ou seja, o que quer dizer isso? Os crentes mesmo, de verdade, não conceder direitos ao governo do mal, não aceitarem a marca da besta e não poderem comprar nem vender. Porque quando chegar esse tempo, os que tiverem a marca da besta, esses que vão conceder direitos ao governo do mal, esses poderão comprar e vender. Os crentes que não vão negar o nome de Jesus não terão esse direito. Apocalipse 13:17 fala assim: a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Os fiéis preferirão a morte e a apostasia. Preferirão morrer do que se apostatar
da verdade de Deus, não é? De ser fiel a Jesus Cristo. Eles preferiram morrer do que perder a sua salvação. Nós temos que trabalhar isso na nossa vida. Nós temos que ser crentes fiéis e maduros. Porque se você prestar atenção na sua vida, às vezes chegam situações que você considera difícil, mas que Deus sabe limitar essas situações. E que lá pelas tantas, porque a coisa não foi resolvida, você acaba negando o Senhor e indo por vozes estranhas. Isso é muito perigoso. Então, o que nós pretendemos aqui na igreja é fazer com que você estude a palavra, leia a palavra, se santifique, ore, busque os altos céus, porque será chegada o dia da tormenta. Se o Senhor não voltar, se nós não sairmos antes daqui, e outros vão ficar. Então, amados, é muito importante que a gente entenda, que nós entendamos a palavra de Deus. Quando você abre Apocalipse, você tem que saber o que você está lendo, o que vem por aí, porque nós já vivemos nesse tempo. Não tem nada para depois. Já vivemos nesse tempo de guerra, de fome. Bom, então os fiéis, eles vão preferir a morte. Agora vamos para o próximo, o cavalo amarelo. O cavalo amarelo, ele representa a morte. Ele, Apocalipse 6, 7, 8, diz assim: quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto de toda a terra. Vejam isso. A fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Isso já existe ou não existe? Até nas reportagens a gente já tem visto onças pintadas matando pessoas, entrando em lugares, não é, que são habitados em aldeias, em territórios, e matando pessoas. Isso já é uma realidade. Então, quer dizer que esse cavalo amarelo, ele já está em funcionamento, em exercício? Está. A morte e o inferno, que é o Hades, representam uma única realidade. A morte pede o corpo, enquanto o Hades, o inferno, reclama a alma do corpo. Entendam que a morte quer matar. Eu quero matar porque eu quero o corpo. Então, quando alguém morre sem Cristo, aquele corpo pertence ao diabo, à morte. E o seu espírito e sua alma? Quem reclama a sua alma? O inferno. O inferno reclama a alma daquele que negou Jesus em todo o tempo, que não teve uma caminhada correta, que não se santificou, que não teve uma vida de oração fervorosa, que não se renunciou, que não viu impedimento para servir a Cristo. Essa pessoa que viu todos os impedimentos, peraí, eu não posso beber, eu não posso fumar, peraí, eu não posso ir, coisinhas fúteis que você e eu podemos muito bem rechaçar da nossa vida. Então, amados, olhe, precisamos ter uma vida madura com Jesus Cristo.
Precisamos resplandecer o Senhor. Vivemos o tempo do fim. Esses cavalos já estão em exercício. Sabe aquele vizinho que você tem? Ou um amigo que às vezes te chamam para ir para reuniões secretas? Foge dele. Foge dele. Foge dele, irmãos. Porque para onde ele vai, você acredita que não vai querer ir. Você não queira ir para o lugar para onde ele vai, porque ele simplesmente vende a alma dele para o inferno. O inferno, ele clama, ele reclama a alma do ser humano. Ele reclama a alma do corpo, ou seja, a morte fica com o corpo, matei. E o inferno reclama a alma do corpo, vai buscar. Então, ambos, eles só atuam sob a permissão divina. Então, não brinque com o reino, não brinque com a palavra, porque, havendo permissão, eles irão atuar. Então, o seu círculo de ação é limitado e o seu território, ele é definido. Deus só deixa aí até um certo ponto. Então, próximo. O dia do juízo se aproxima. O dia do juízo se aproxima. Então, se você não tem uma vida muito eletrizante do dia a dia, que te leva para lá, te leva para cá, trabalha aqui, trabalha lá, concentre-se nas coisas divinas. Concentre-se em Jesus, porque nós devemos levar uma vida de oração fervorosa, interceder pelo destino de pessoas. Nós precisamos interceder pelo destino das pessoas. Apocalipse 5:8 fala assim: e assim o que recebeu os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso. E o que são os incensos? Que são as orações dos santos. Então, quando você ora, a sua oração vai para as taças de ouro dos anjos de Deus, levada ao trono da graça. Nós temos que amadurecer, irmãos. A vida não pode ficar só nessa. Nós temos que andar como filhos de Deus vencedores. Nós temos que ter vida de oração fervorosa. Mas olha só, pastora, tá tudo, não tem nada mudado na minha vida não, já larguei até de lado, já estou desgostoso, estou desgostosa. Irmãos, se Jesus quisesse sair daquela cruz onde ele foi enfincado, ele teria saído. Porque ele daria a ordem aos anjos que fossem lá buscá-lo. Mas ele tinha que pagar um preço. E esse preço era você e eu. Então, resistir à situação em oração, mesmo que você não veja nada. Hoje, você não está vendo nada, mas você verá. Porque se você está aqui, é sinal que Deus te trouxe para que você saiba e entenda que Deus existe e que nenhuma das suas orações caíram por terra. Elas subiram, estão no incensário de Deus. Elas chegaram ao trono da glória de Deus. Nós temos que confiar. Nós não podemos abrir mão da nossa vida com Deus, de comunhão santa, de devoção, de joelho no chão, de consagração, de santificação, uma vida de busca, de leitura da palavra, porque você não vai entender nada que Apocalipse fala se você não ler.
Se você não lê, não estuda, você não conhece a tua posição em Cristo. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque só o que te interessa é o dinheiro que está faltando. Pelo amor de Deus. O dinheiro, ele não é ruim. Ele é a raiz daquele que ama ele. Ele é a raiz do mal daquele que ama ele. Então, se nós amamos mais o dinheiro do que a pessoa de Jesus, do que a palavra de Jesus, da obediência a Jesus, lamento. Porque a palavra de Deus diz que ele é o dono do ouro e da prata. Então, ele dá para quem ele quiser, na hora que ele quiser, do modo dele. E evangelizar, nós devemos evangelizar com fervor. Ter paixão no coração, amar Jesus, falar de Jesus para outras pessoas. Nós vamos ao supermercado, nós estamos aqui na igreja, mas nós vamos à festa, nós nos misturamos com a família, com outras pessoas, vizinhos. Amados, Deus tem nos dado oportunidade para falar. Você não precisa sair em comboio, não, para evangelizar. A sua vida, ela é o reflexo do amor de Deus. Nós somos o reflexo do amor de Deus, que podemos, em qualquer momento, falar de Jesus com fervor no coração. O crente tem que ter fervor no coração. Mas eu ainda não recebi o que eu quero. Segue a vida. Porque a hora vai aparecer. E você vai receber o que você deseja. Se o que você deseja estiver ligado com o reino. Porque Deus não dá bênção para ser desperdiçada pelo ralo. Nós temos que aprender isso. E às vezes aprendemos a duras penas. Não queira isso na tua vida. Sabe por quê, amados? Quando você conhece quem é você e conhece a sua alta posição espiritual, lamentavelmente, muitos de nós não conhecemos a nossa alta posição espiritual e não tomamos posse disso. Nós precisamos tomar posse da nossa alta posição espiritual. Apocalipse 5:10 diz assim: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinaremos sobre a terra. Olhe bem quem você é. Por que você deixa que essas mazelas entrem na tua vida? Os vícios que destroem o templo do Espírito Santo. Mais conversações. Por que nós não vamos cumprir com as leis de Deus? Fazer o que Ele mandou? Ele te chamou para viver em um reto e vivo caminho. Ele não chamou assim, então ele te fez reino. Então quer dizer que eu sou reino de Deus? O reino está dentro de você. E o reino de Deus, por acaso, tem porcarias? Não, né? Então tome posse daquilo que Deus te fez. Você é reino e sacerdócio. Então nós fomos constituídos reinos, já reinamos com Cristo espiritualmente, porque a palavra de Deus diz que nós estamos assentados juntamente com Ele em lugares o quê? Celestiais. Está sentado ou não está sentado? E reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda. Plenamente nós reinaremos com Ele. Nós também fomos constituídos sacerdotes.
agora temos livre acesso à presença do Pai. Por intermédio de Jesus. Ele morreu na cruz, foi rasgado o véu de cima a baixo, nos dando livre acesso à presença de Deus. Livre acesso para você se prostrar diante do Criador. Diga-me, você está fazendo proveito disso? Desse privilégio de ser sacerdócio? Entrando na presença do... Porque antigamente, lá na igreja primitiva, ninguém, antes da morte de Cristo, ninguém poderia entrar na presença do rei. Somente os sacerdotes. Então, hoje, ele nos fez sacerdote, para que nós tenhamos acesso à presença dele. E o que nós fazemos com os tempos livres? Com o tempo livre que nós temos como entrar nessa presença. Olha, irmãos, eu quero ver essa igreja madura, confiante, os pés no chão, sabendo quem é Jesus, o Senhor dos Senhores, que te constituiu reino e sacerdócio. Você não tem do que duvidar dele. Você não tem. Não perca tempo ouvindo balelas, mas coisinhas que são ridículas. Pelo amor de Deus, cada coisa, Pai do céu. Então vamos nos aprofundar o que é perfeito. E perfeito é, aquele que é perfeito te fez reino e sacerdote. Você tem livre acesso à presença. Ninguém precisa ir lá para você. Você não precisa chegar para um sacerdote, pede por mim. Nós oramos uns pelos outros, porque é uma ordem divina. Mas você tem livre acesso à presença do Rei da Glória. Amém? Isso por intermédio de Jesus, que nos fez justiça de Deus, por causa da morte vicária dele. Amém? Então, o dia do juízo se aproxima. Mas hoje, ainda é o dia aceitável. O dia do juízo se aproxima. Mas nós estamos tendo a chance que hoje ainda é um dia aceitável. Você está preparado para encontrar-se com Cristo? Então, dedique tudo o que você é. Nessa manhã, quando você veio cultuar Jesus, hoje, dia dos pais, você poderia estar muito bem em casa. Claro que nós nós iremos para casa. Estar no meio dos nossos filhos, da família, mas você preferiu estar hoje aqui. Então, dedique tudo para Jesus. Dedique o que você é. Dedique tudo o que você tem ao Cordeiro de Deus. Dedique a Ele. Apocalipse 5, 11 e 12 fala assim: então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. Olha, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, de riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É Ele que é digno de todas essas coisas. Você está disposto a enfrentar as perseguições? No momento que você se converte, você já é perseguido. Você está disposto a enfrentar momentos difíceis na tua vida, falta de ganhos, sabe? Nós passamos por essas provações. A espada, a fome e perder a sua própria vida, ir para a morte
por amor de Cristo e a sua palavra? Avalie-se. Avalie-se. Queridos, o dia do juízo se aproxima. Hoje ainda é o dia do Senhor. É o dia aceitável próximo. Para terminar, o cavaleiro do cavalo branco, ele vem nos buscar. E ele vem buscar a sua noiva. Ele vem nos buscar. Então fiquem atentos. Atentos. Vigiemos esse tempo, porque nós vivemos literalmente o tempo do fim. Então a ele sejam o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso culto foi um culto de ensinamento, para que nós possamos amadurecer e sermos encontrados vigilantes, para que o nosso Deus se agrade de nós. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã gloriosa, nesta manhã, Senhor, qual nós prestamos o culto, nosso culto racional. E como nós aprendemos pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor, a como viver segundo a Tua palavra, a viver como crentes fervorosos em oração, com paixão e fogo, Pai, no coração, com uma vida reta, andando no caminho, ó Deus, que nos conduz à Nova Jerusalém. Que neste dia, Senhor, este dia seja abençoado, este domingo que celebramos, o Dia dos Pais, Senhor, seja um dia de paz, de tranquilidade, de amor, de fraternidade, Pai, de muita alegria, e essa alegria do Espírito Santo. Uma semana de vitória para a igreja, para nossas vidas, nos conduzindo sempre em triunfo, pela ação do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que anda confiante nas promessas do seu Criador, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.